tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Shogun. Shogun, a gloriosa saga do Japão, chegou ao seu fim, então a gente tá aqui com mais uma collab. Max Valares, seja muito bem-vindo! E aí, olha só, quem diria, chegamos ao final dessa jornada, hein? Pra quem não sabe, Shogun é a minissérie que saiu tanto no Star Plus quanto no Disney Plus, que são os patrocinadores do vídeo de hoje. E eu e o Max, a gente tá fazendo a cobertura dessa minissérie, né? São 10 episódios no total, todos eles já saíram, e o último foi na terça agora. Isso. Então, pra comemorar esse final da série, a gente se juntou de novo em collab pra discutir os episódios finais e todas as reviravoltas que rolaram. Exatamente. A gente vai falar aqui sobre, em conjunto, né? Sobre o episódio 9 e o episódio 10, só que é muita coisa que aconteceu nesse desfecho, muitas revelações. Quando você vê o episódio 10, sua perspectiva sobre o episódio 9 muda. Então a gente viu que a gente precisava trazer duas perspectivas diferentes sobre o desfecho de Shogun e por isso a gente fez 2 vídeos. Tem esse aqui, mas lá no meu canal, no Entreplanos, saiu outro vídeo no qual a gente se foca mais para falar sobre a estratégia do Céu Carmesim e a grande reviravolta que mostrou que o Céu Carmesim não era o que a gente achava que seria. Então a gente analisou isso em muitos detalhes lá no outro vídeo. Sim, teve muita subversão de expectativas. E esse vídeo aqui também é sobre outras subversões de expectativas, né? Isso. Como esse final de Shogun mexeu com o que a gente estava esperando, entregou uma coisa diferente, só que melhor, que deixou a gente, ué, como assim, Pois né? é. A gente ficou tentando entender qual é a doutora Naga e também como que a gente se despede dos vários personagens da série. Pois é. E além disso, a gente vê também como esse final que realmente pega a gente desprevenido, na verdade traz o coração oculto de Shogun, revela muito sobre o que essa história quis ser. Sim, esses são alguns dos assuntos que a gente vai discutir aqui. Esse vídeo tá bem recheado, eu tô muito animada pra conversar com você sobre esse final, Max. E lembrando que se você ainda não tiver visto Shogun, a gente vai deixar o link aqui na descrição pra você ver no Disney Plus ou no Star Plus. E também tem uma playlist nossa com todos os vídeos que a gente fez sobre Shogun. Tem muita coisa nos nossos 2 canais sobre a série. E eu também vou deixar linkados os vídeos da Carol Moreira sobre Shogun, porque ela também tá cobrindo a série e eu vi que ela recomendou a gente nos últimos vídeos dela. Então a gente vai retribuir essa indicação. Vão lá e mandem um abraço nos comentários do vídeo da Carol, beleza? E vale lembrar, pessoal, aqui a gente tá falando do final, então evidentemente vídeo cheio de spoilers sobre a minissérie completa, beleza? A gente vai falar sobre o final, mas também de tudo que aconteceu até aqui, em vários momentos. Então, spoilers a rodo. Então, se vocês ainda não viram, em especial os episódios 9 e 10, vai lá no Disney Plus ou no Star Plus, assiste, e aí você volta aqui pra gente ter o nosso papo sem preocupação. Então bora pra discussão, Max? Bora! Eu queria começar dizendo que, assim, a gente ficou olhando pro sol durante Shogun, e aí ofuscou nossa visão, entendeu? A gente não viu o Toranaga se aproximando, não viu o bote que ele deu. Como a gente achava que ia ser o final? A gente estava tendo, ao longo dos vários episódios, uma promessa de que ia ter uma grande batalha final, né? Tinha papo de Céu Carmesim, um grande cerco, ia ter explosão e luta. Exércitos, exatamente. E a gente não vê isso nesse desfecho, então... Parecia que ia ter um clímax grandioso, assim, e no fim foi bem diferente disso, e eu achei, assim, fenomenal, na verdade. O que aconteceu? A gente teve um final muito mais calmo, né? Muito mais cheio de sutilezas, na verdade. Exatamente. Ele traz muito mais a base do diálogo e quer trazer um encerramento que é muito mais intimista e não necessariamente épico para os personagens. E o que não significa também que o final seja parado, né? Porque ele é cheio de revelações, de surpresas, tem muita reviravolta que acontece entre os episódios 9 e 10, mas como você falou, é muito mais uma coisa mais intimista. Pois é. Já que a gente tá falando dessas revelações, eu acho que vale a pena a gente destacar, né? Porque são tantas, eu acho que... Por exemplo, a gente estava agora falando há pouco sobre... A gente olhou pro sol e não viu o Toranaga, né? De que a gente tá falando, né? Se você tá acompanhando essa cobertura desde o começo, você sabe exatamente do que a gente tá falando, né, Mika? Pois é, porque uma das coisas que já dá pra falar, por exemplo, desse final, é que o Toranaga enganou todo mundo, inclusive a gente que tava assistindo. Exato. Mas por que a gente tá falando, né, de Toranaga, de sol? Se vocês viram nossos vídeos ali sobre os 2 primeiros episódios, as nossas primeiras collabs, de novo, tudo tá linkado na descrição, o Max tinha apontado um foreshadowing ali no primeiro episódio mesmo de Shogun, quando o Toranaga fala pro filho dele, pro Nagakado, ele vai falando, não, olha só como o Falcão chega pra caça, porque se você tá olhando pro sol, você nem vê ele se aproximar. E logo o Max já cantou essa bola. Isso é
um foreshadowing, né? Que é aquela indicação de que algo vai acontecer. É um sinal sutil aí que você consegue ir adivinhando o que vai acontecer na narrativa. E tivemos esse foreshadowing que se comprovou mesmo ao longo da temporada. O Toranaga o tempo todo compara homens com falcões, né? Mas no fim das contas, ele é aquele falcão que chega despercebido e quando você vê, ele já alcançou a caça. Exatamente, né? E a gente vê isso especialmente porque tem várias revelações que ele dá no diálogo final dele com o Yabushige. Uma delas é a revelação do que é o verdadeiro céu carmesim, que foi prometido há tantos episódios e que inclusive deu nome ao episódio 9. E ele falou, olha só, eu não ia mandar um exército inteiro porque eu ia ser derrotado, não tinha como vencer. Então eu mandei uma mulher para fazer esse trabalho, que é a Mariko. Então o que eu acho fascinante é que é uma fala que faz a gente reavaliar o episódio 9 completamente. Só que é muito mais do que isso. A gente vê todo o que era realmente o plano mais sutil do Céu Carmesim e a gente vê como isso vai ser o grande desfecho, a grande despedida da Mariko. Mas a gente não vai se adentrar muito nisso porque o outro vídeo que tá lá no Entre Planos é só sobre o verdadeiro Céu Carmesim. Então não deixem de conferir caso ainda não tenham visto. E esse vídeo ficou muito legal, pessoal. Então se vocês ainda não viram, assim que terminar esse, já corram lá pra ver, porque tá muito... Nossa, eu adorei a nossa discussão nele. Não, foi muito de bom, verdade. realmente. Mas é isso, né? Nessa conversa, o Yabushige é um pouco a gente também. Ele é essa pessoa que vai ficar, ué, mas não teve o Céu Carmesim nessa série? Pois é. Ué, o título do episódio 9 é Céu Carmesim? Será que não ia ter esse grande ataque ao castelo de Osaka, como foi prometido? E aí o Toranaga, ele explica pro Yabushige, mas ele também tá explicando pro espectador. Ele tá dizendo, não, o Céu Carmesim já rolou. O meu golpe final foi diferente do esperado. Ele foi de uma forma mais certeira e que gastou menos recursos, né? Ele não teve que mandar um exército, como Exatamente. você falou, ele mandou uma mulher. E causou um estrago muito maior à reputação do conselho e conseguiu virar o jogo ali. Isso, inclusive, acaba virando o jogo no sentido de que a morte inesperada da Mariko fez com que a Otiba mudasse de lado, porque ele revela, no final das contas, olha só, daqui a um mês vai ter lá o encontro dos exércitos lá em Sekigahara, só que aí eu vou vencer, porque a Otiba já me mandou uma carta dizendo que ela não vai dar o exército do herdeiro pro Ishido, porque afinal de contas, com a morte desonrosa da Mariko, a Otiba viu assim que não dá mais para se aliar com o Ishido e isso fez ela mudar de lado. Eu acho que é muito legal o momento que a gente... Porque no episódio 10 a gente vê isso ser revelado em dois momentos. Primeiro tem a cena em que o Toranaga recebe uma carta da Otiba, né? Que a gente vê ela fazendo numas cenas antes, e ele só lê, mas a gente não sabe o conteúdo da carta nesse momento. A gente só vê ele lendo, ele dá aquele sorriso de tipo, venci, né? E aí ele começa a declamar um poema da Mariko. A gente fala muito no outro vídeo sobre o legado da Mariko como poema, né? E ele fala, olha só, esses foram os versos que a Mariko deixou e ela dizia que esses poemas podiam ser, quem sabe, usados como uma fogueira e que bela fogueira ela acendeu. E a gente fica pensando, tá, mas por quê? A gente ainda não sabe, a gente vai descobrir depois. E tem um detalhezinho que eu acho incrível nesse momento, que é quando ele fala que bela fogueira ela acendeu, a câmera tava girando, e aí na hora que ele fala disso, a câmera faz entrar no quadro, no cantinho, lá no fundo, uma fogueira, justamente meio que para simbolizar essa ideia de que esse sacrifício da Mariko permitiu com que a chama da vitória final se acendesse e desse a grande motivação da conquista pro Toranaga. Essa virada de lado aí da Otiba é muito importante, porque ela controla o exército do herdeiro. Ela, como mãe do herdeiro do Taiko, que era aquele senhor ali que é mostrado no começo da série e tudo, só tem o conselho de regentes porque o herdeiro ainda é muito novo para qualquer coisa. Sim. Então, na prática, se a Otiba diz, o herdeiro quer tal coisa, é meio que obrigatório que seja cumprido, né? Então, se o exército do herdeiro marchasse junto com o Ishido, além de ter uma grande força, porque o exército é muito numeroso, isso daria legitimidade pro Ishido. Mas quando ela decide se manter neutra, ela não vai pra batalha, na verdade ela não, né? Mas o exército dela não vai pra batalha, isso faz com que o Ishido não tenha moral nenhum ali, simplesmente tanto faz as pessoas se aliarem a ele ou ao Toranaga, porque na prática o herdeiro não tá apoiando nenhum. E aí o Toranaga já tinha conquistado aí a simpatia de vários, então foi uma vitória muito mais fácil do que poderia ter sido. Não, com certeza. E nesse momento, a pessoa que tá mais desonrada é o Ishido, porque na conta dele tem essa morte vergonhosa causada por ele da Mariko, né? Que inclusive a gente discutiu bastante no vídeo do Céu Carmesim se a forma que a Mariko morreu também não foi prevista pelo Toranaga. Porque a gente sabia que existia aquela coisa da tentativa de seppuku, isso provavelmente era o plano, né? Mas depois o que vem, esse ataque dos shinobi encomendado pelo Ishido, né?
Isso parece um desdobramento inesperado. É. Ao mesmo tempo, eu não acho que seja inesperado, porque eu acho que o Toranaga já sabia que o Yabushige ia trair, ele já sabia que o Ishido não ia aceitar ser ludibriado dessa forma, vamos dizer assim, e que ele ia tentar conseguir de qualquer forma, né, o que ele queria. Então eu sinto que o Toranaga também previu isso, sabe? A morte da Mariko naquele momento ia acontecer de qualquer jeito, sabe? É legal ver essas perspectivas, porque eu não sei se eu acho que ele previu, ele talvez considerasse que fosse uma possibilidade, mas às vezes a gente fica com essa perspectiva também, porque ele é muito bom em enxergar um ganho estratégico na morte das pessoas que são muito próximas dele também, né? Então, e acho que isso que faz fascinante o Toranaga, a gente não consegue ler ele 100%, né? A gente vê que ele é extremamente pragmático até, né? Você comentou isso no vídeo do episódio 8 e também no que a gente fez do Céu Carmesim. Ele reconhece, né, o sacrifício das pessoas que morreram ali pelo caminho, mas ele sempre pensa de uma forma assim, você me comprou mais tempo. Você foi lá, mas você me ajudou a manter a minha imagem de derrotado, né, com o seu sacrifício. E no caso da Mariko, o sacrifício dela foi o que acendeu a grande fogueira dele, né? Ajudou muito no plano dele e, assim, digam aí nos comentários, eu acho que era uma das possibilidades que ele tava prevendo com certeza. Pois é. Eu acho bem provável, assim. Outra grande revelação que é feita também nesse desfecho é quando o Toranaga fala, só, tá vendo o navio do Blackthorn? Fui eu que mandei destruir. Lógico, ele sabia que tinha sido uma ideia da Mariko, ela queria que o Blackthorn fosse poupado, né, a vida dele fosse poupada. Então poupa a vida dele, mas em compensação pode destruir o navio dele. Afinal de contas, se ele tivesse o navio, ia poder atrapalhar ainda mais os planos dos portugueses. E quem deu cabo desse plano realmente foi o Toranaga. E não é só isso, a gente vê que o Toranaga fala, ele vai provavelmente reconstruir o navio dele, e aí eu vou ter que destruir de novo. Então é outra grande revelação que mostra que ele realmente é extremamente ardiloso. Total, porque não é só que ele destruiu o navio e fez essa coisa até que você comentou, né? Que é uma coisa de Sísifo quase, né? Que fica rolando ali aquela pedra pela montanha, a pedra cai de novo e você continua. No caso dessa história, o Toranaga, ele ordenou ao Blackthorn que ele reconstrua o navio e que ele construa uma nova frota e depois ele fala que, vai destruir se precisar de novo, de forma que o Anjin, né, o Blackthorn, nunca saia do Japão. E ele não faz só isso, porque isso já seria, assim, bem maquiavélico, né? Já seria bem complicado. Mas ele também faz toda uma cena ali em Ajiro, que eles começam a caçar quem fez, de um jeito tão tenso que o próprio Blackthorn acaba tendo lá que interferir, de se ameaçar cometer seppuku pra que parassem, sendo que o próprio Toranaga sabe quem foi. Foi ele mesmo, no caso. Exatamente. Então é um teatrinho ali pra conseguir deixar o Blackthorn na palma da mão dele. É muito louco isso. É assustador, assim, porque é um teatro que ele sabe que ele tá matando pessoas por nada, assim, tipo, que ninguém daquelas pessoas é culpado e ele sabe. Então, é realmente algo que faz a figura dele ficar ainda mais assombrosa nesse desfecho. Falando em ficar assombroso, eu acho que realmente também a outra grande revelação desse desfecho é quando ele admite, sim, meu plano era o tempo todo ser Shogun. Teve uma collab que eu fiz com a Mikan, que eu comentei que tinha uma cena que o Toranaga falava, não, eu não quero ser Shogun. E aí eu falei, Mikan, ele é um cínico, esse homem é um cínico. E aí agora, quando ele realmente confessa pro Yabushige, tipo, sim, meu plano é ser Shogun, eu vou criar uma nação que não vai ter mais guerra e tudo mais. Então é quando realmente a máscara cai. E a máscara cai de um jeito muito satisfatório. Acho que a gente já vai falar mais sobre essa impressão geral que a gente ficou aí da despedida do Toranaga, né? Mas vamos falar de despedidas gerais que a gente teve nesses episódios finais, né? Começando pela Mariko, que no episódio 10 a gente teve a confirmação da morte dela mesmo, né? Sim. No episódio 9, já dava pra imaginar que ela tinha se sacrificado ali, mas o episódio 10 realmente confirma 100%. E a gente vê que rolou uma grande despedida dela no episódio 9 e nesse começo do 10, mas também que o legado dela continua ao longo do episódio 10, continua no final todo de Shogun, né? Tudo que você mencionou dos poemas e também a repercussão política que teve a morte dela. Não, com certeza. E também como isso impacta emocionalmente vários dos personagens, né? Então, a gente falou muito do Toranaga sentir a chama acender, mas se a gente pensa no Blackthorn, é a perda da pessoa que ele estava amando naquele lugar, que ajudou ele a navegar por esse país. Então, realmente é como se agora ele tem que achar um novo rumo, porque ele ainda estava tentando se basear muito ancorado em ter a Mariko por perto. Então, a gente vê esse impacto emocional dela
nesses outros personagens, sobre como cada um... Você vê que ela realmente mudou a vida completamente de todos esses personagens, e é como ela acaba se despedindo como essa grande força poética, né? A gente fala isso bastante lá no outro vídeo, mas acho que vale a pena reforçar isso, que ela é o grande coração poético de Shogun, que traz várias das melhores cenas, várias das cenas mais complexas, mais ricas em termos de ideias. É realmente uma despedida de uma das melhores personagens da série. Sim, e aí fica aqui nosso elogio a Ana Sawai, que foi incrível. Nossa. Incrível. Uma baita atriz. E foi assim, eu acho que talvez a Mariko não tivesse sido uma personagem tão incrível se não fosse ela interpretando, sabe? E tem um outro personagem que eu também acho o ator incrível, que é o Yabushige. Caraca, a gente tinha que dedicar um tempinho dessa despedida pra falar do Yabushige, porque olha só, a gente tá falando dele rindo, sendo que ele tem um final super trágico, violento também, né? Sim. E ele é aquele personagem que é aquele cafajeste. Nossa! Né? Mas é o tipo de cafajeste que a gente ama. Ele é o tal do trickster. Ele é super ardiloso, não é nada confiável. Pra mim, esse tipo de personagem, se for feito certinho, é a melhor coisa. Porque ele tem uma mistura, acho que a gente comentou isso em uma outra collab nossa, que ele tem sim uma veia cômica muito forte. Então, sim, muitas das cenas do Yabushige são cômicas. Principalmente porque é isso, ele tem expressões que às vezes são bem caricaturais mesmo, né? Você vê que ele tá... me ferrei, sabe? Uma coisa meio assim. E ao mesmo tempo, ele tem sim o seu lado mais sombrio. Você vê que ele tem autoridade, e quando ele vai exercer essa autoridade, ele é assustador, né? Mas além disso, você vê que ele eu vou usar uma palavra aqui que não é exatamente a palavra, mas ele é um coitado. Ele não é um coitado porque ele é um senhor feudal, ele tem muito dinheiro, ele tem muito poder, mas ele é um coitado nessa coisa de ele quer muito poder e ele não entende que não é pra ele. Ele não entende que ele não sabe jogar. Sabe? Exato. E pra mim isso é uma coisa muito forte, é tanto cômica quanto trágica. Eu adoro acompanhar o Yabushige. Pois é, porque ele tinha tudo pra ser aquele personagem traíra que você fica torcendo pra ele morrer ou pra ele se dar mal, porque é a traição dele que traz a morte da Mariko, no fim das contas, Sim. né? E só que ao mesmo tempo você vê que não era aquilo que ele não queria a morte da Mariko, e você vê que nesse episódio 10 ele fica extremamente abalado, ele não sabe muito bem como agir, ele tem uns surtos, né, assim. Você sabe que ele é ardiloso, que ele tá fazendo as coisas, e você vê as consequências dos atos dele, mas ainda assim, quando ele se despede da gente, quando ele comete seppuku e quando a cabeça dele é cortada pelo Toranaga, você ainda sente uma pontada de pena, eu acho. Eu acho que a palavra é muito pena. Ele dá pena em alguns momentos, porque você pensa, nossa, não é possível, sabe, que alguém seja assim. É uma coisa de ser um personagem patético, mas ao mesmo tempo aquele patético perigoso, né? Então você sabe que não dá pra confiar nele. E pra uma série fazer isso tem que ser um equilíbrio muito delicado. Porque você pode chegar numa coisa meio ridícula demais também, se é um cara simplesmente apenas patético. Ou então se é aquela coisa do traíra muito séria, que acho que perderia um pouco do apelo que a Yabushige tem. Eu acho que a gente só tem tanto afeto por ele porque ele é um pouco patético também. É um personagem incrível e eu achei que foi uma despedida muito boa, que ele até quis deixar, né, os domínios dele pro sobrinho que foi quem prendeu e entregou pro Toranaga. E eu acho que nesse final a gente também se aproxima muito dele nessa despedida, até porque é uma coisa que você comentou, se eu não me engano, no outro vídeo, que nessa última cena, nesse último diálogo dele com o Toranaga, o Yabushige tá basicamente desempenhando o nosso papel. Ele tá fazendo as perguntas que a gente tá fazendo. Então a gente também sente essa pena porque, nesse momento, essa nossa conexão... Ele é o nosso representante nesse instante. Ele é alguém que, assim como a gente, foi, assim, sem querer passar nenhum pano pro Yabushige aqui, tá, pessoal? Mas ele também foi enganado e manipulado pelo Toranaga ao longo de toda a minissérie, assim como a gente assistindo foi, né? Então, realmente, dá pra gente se identificar com ele ali naquele momento. Uma ótima despedida. Ótima despedida. Agora, outra grande despedida, e aí a gente já vai pra um dos personagens principais mesmo que a gente precisa debater, é o Blackthorn, né? A gente tem muita coisa acontecendo com ele nesse episódio, inclusive o episódio 10 abre com ele de um jeito que a gente ainda não tinha visto, porque mostra ele velhão, deitado numa cama, com os netos ali, tentando mexer na espada dele. E aí, a gente vê esse Blackthorn velho ressurgir ao longo do episódio algumas vezes, e a forma como eles montam essas inserções, eu acho que traz até um certo debate que é interessante da gente trazer pra cá, né? Porque aquilo pode ser visto, eu acho, de duas formas, essas inserções. Será que isso é um flash forward, ou seja, mostrando o que vai acontecer no futuro? Ou será que aquilo é um sonho? Por quê? Vale lembrar, o episódio 10 se chama Um Sonho Dentro de um Sonho, né? Então não seria viagem total trazer essa interpretação de que aquelas imagens são um sonho. E a gente estava conversando, eu e a Mikan, e a gente
acho que a nossa interpretação foi mudando quanto mais a gente conversava, né? Sim, eu achei muito legal a nossa conversa, porque eu tava em algum momento pensando, não, isso aí é um flash forward, né, mesmo. E realmente, o negócio do sonho ficou pra mim como, ele tá lá já muito velhinho, ele tá sonhando o dia inteiro, ele tá já acamado, né? E conforme os descendentes dele estão lá perguntando, é verdade que você ganhou essa espada, não sei o que, não sei o que lá, ele vai e tá meio dormindo naquele estado ali, quase dormindo, quase acordado, e ele sonha com esse momento final ali. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que seja isso. A gente conversou e o Max mudou minha opinião em relação a isso. Porque faz muito mais sentido mesmo se for, na verdade, o Blackthorn, que a gente conhece na série, se imaginando no futuro. Então o sonho, na verdade, não é o do velhinho sonhando com o passado, e sim do jovem sonhando com uma velhice que poderia acontecer. No começo do episódio eu achei que era ele no futuro, de fato, mas à medida que a gente vê isso, a gente sempre vê essas cenas depois dele velho, a gente vê ele acordando, a não ser quando ele tá lá prestes a tentar tirar a própria vida. Aliás, ele decide tirar a própria vida porque ele olha pro lado, vem a imagem dele velho, e aí ele decide, quer saber? Não, eu vou tirar minha própria vida. Então, nesse momento, eu realmente interpretei como ele teve esse sonho febril, quando ele tava lá depois da explosão, enxergou esse futuro possível e ele decidiu, não é esse o futuro que eu quero pra mim, eu quero ter algum outro tipo de propósito, e ele decide tentar tirar a própria vida, que vai ser impedido pelo Toranaga. Mas então eu fiquei com essa imagem de que, na verdade, esse John era só um sonho. Mas assim, de qualquer forma, eu acho que se a gente olhar para um lado e olhar para o outro, traz interpretações muito fascinantes. Eu acho que se a gente interpretar que aquilo são flash forwards, isso implica que em algum momento ele vai voltar pro país dele, vai reencontrar a família e vai continuar lá a vida dele. Sim. E acaba sendo então meio que um final um pouco mais otimista. Sim, né? é uma coisa mais tradicional até quando a gente pensa nessas histórias do aventureiro que volta pra contar história, né? Volta pra Europa pra contar de países distantes e escrever sobre esses países do Extremo Oriente, que não sei o quê, que é uma coisa que a gente tá muito acostumado a ver nas histórias, né? Mas nesse caso, não necessariamente foi o que aconteceu. Não tem nada nesse episódio final que grite, estou sendo tradicional. Né? Ele quer subverter expectativas. Então, se a gente enxerga aquilo como um sonho, o que isso pode trazer a interpretação? De que ele nunca vai voltar. E de que ele tá lá, que nem você trouxe agora, como essa figura do Sísifo, da figura que está condenada a passar uma eternidade fazendo sempre a mesma coisa, né? Com essa história dele reconstruir o barco, e aí o barco é destruído. Então ele tá condenado pelo Toranaga a ficar lá. E aí eu acho que é um final muito mais realmente pessimista, que faz o desfecho do John ser mais trágico mesmo, que eu acho que combina mais com o propósito da série como um todo, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o que talvez seja esse propósito secreto da série. Sim, eu só queria trazer um parênteses aqui, que uma coisa quando a gente estava discutindo sobre era sonho, não era sonho, eu lembrei muito de uma história que aí é uma história taoísta, então é uma história mais chinesa, né, não necessariamente vai ser essa referência da série, só me fez lembrar mesmo, que é a história de Zhuangzi. Por favor, me corrijam a pronúncia se eu tiver falado errado, muito provavelmente eu falei errado. Mas a história fala que tem esse cara, o Zhuangzi, que ele sonhou que era uma borboleta, que ele voava por aí e tudo mais, e que ele não sabia que ele era ele mesmo. Ele não sabia que ele era o Zhuangzi, ele achava que ele era uma borboleta. E aí, quando ele acordou, ele era o Zhuangzi, ele era um homem ali, mas ele não sabia agora se ele era um homem que sonhou que era uma borboleta ou se era uma borboleta que tinha sonhado que era um homem. E eu fico pensando que nesse momento a história do Blackthorn é muito isso, né? Quando é mostrada essa coisa de o que é sonho e o que é a realidade, o que é o presente, o que é o passado, o que é um futuro possível ou não, fica muito essa coisa de esse é um futuro dele, ele tá sonhando com aquilo, ele é esse aventureiro que volta ou ele é a pessoa que vai ficar tragicamente no Japão o resto da vida. Eu acho que a série deixa isso muito ambíguo pra gente, e eu pendo muito mais a acreditar que sim, é ele imaginando esse futuro dele mais velho, mas eu gosto que a série não deixou essa resposta 100% cravada. Pra mim é a coisa mais legal. Porque são duas interpretações, a gente nunca gosta de cravar, né, uma leitura dizendo essa é a interpretação correta. Inclusive, comentem aqui embaixo nos comentários, né? O que vocês acham? Vocês acham que era
um sonho, vocês acham que era um flash forward, porque eu quero ver o que vocês estão pensando sobre isso. E aí, Max, agora saindo um pouco do Blackthorn e da questão do sonho dele, o que esse final, né, esses últimos episódios indicam pra gente sobre os personagens de Shogun e também sobre a minissérie como um todo? A gente já trouxe uma imagem do primeiro episódio, que é a do Falcão e o do Sol, mas eu acho que vale muito a pena a gente trazer outra imagem lá do primeiro episódio, que tem todo um monólogo sobre ter 3 corações, né? As pessoas no Japão terem 3 corações, um é pra todo mundo ouvir, outro é pros seus amigos ouvirem, e o outro é o seu coração oculto, que só você conhece, né? E que você precisa proteger caso você queira ser vitorioso na vida e tudo mais. E eu acho que esse final que pega a gente muito de surpresa, porque ele não entrega o final bombástico com a batalha final, não sei o que, e entrega algo muito mais calmo, né? Eu acho que isso é muito revelador e talvez seja o programa indicando qual é o seu coração oculto, né? É um jeito da série falar, olha só, agora que acabou, agora que vocês viram isso aqui, reflitam um pouco sobre como eu gostaria que vocês enxergassem os personagens, né? E sobre que tipo de história eu estou tentando ser. Eu acho que vale a pena a gente tentar destrinchar essa perspectiva que a série está trazendo com o seu desfecho. Com certeza. Toda essa subversão de expectativas, na minha opinião, tem muito a ver com esse coração oculto dela. Tô aqui dizendo que eu sou uma coisa, ou seja, pro mundo eu estou falando uma coisa, aí conforme você vai conhecendo um pouquinho mais, né, vira o segundo coração, né, ou dos amigos, mas agora a gente chegou no coração oculto de Shogun. A série se mostra ali pra gente como ela é, assim, nas entranhas. E eu gosto muito de ver o que foi esse resultado, porque não era o que eu tava esperando, e foi muito legal. É um final que indica muito sobre os seus 3 grandes protagonistas. Se a gente pensar, por exemplo, na Mariko, né? A gente falou lá no outro vídeo que tá no Entreplanos sobre como uma das grandes forças da Mariko nesse final é como ela realmente se despede dessa história, demonstrando que ela é muito mais do que um mero interesse romântico pro Blackthorn. Ela cresceu demais, ela era essa figura que foi o tempo todo uma tradutora que tinha poder nas palavras, e aí ela vai se tornando uma figura cada vez mais importante para o Toranaga, aí ela mantém um legado através da poesia. Então, eu acho que esse final realmente mostra, olha só, a Mariko, muito mais do que o interessezinho romântico, ela é muito mais grandiosa, mais complexa e rica do que isso. Então, acho que já começa por aí, com esse final. Mas eu acho que também o final também revela muito sobre como talvez a gente deveria enxergar o Blackthorn, né? Eu acho que a série faz um trabalho bem bacana de tirar as nossas expectativas em relação a esse personagem, porque originalmente ele não tem tanta diferença assim daquele tropo bem clássico mesmo do salvador europeu, do cara que chega lá e ele é muito especial, entendeu? E todo mundo quer falar com ele, todo mundo dá atenção pra ele, ele ganha cargos muito rápido, ele é melhor que todo mundo nas coisas, né? E muitas histórias você vê isso, que o cara que vem de fora chega lá em outra cultura e ele aparentemente é melhor naquela cultura do que as próprias pessoas de lá, sabe? De acordo com determinadas histórias. Isso é um tropo que poderia ter sido muito fácil o Shogun cair nisso. E eu acho até mesmo que a série brincou um pouco com essa expectativa das pessoas pensarem, vai ser mais uma dessas séries que tem esse tipo de personagem. Só que aí, na verdade, isso foi, assim, virado de ponta cabeça ao longo dos episódios, porque a gente viu como o John, na verdade, ele tá lá no papel que ele desempenhou nesse final. Ele é uma peça que tá ali, mas ele com certeza não é uma peça importante, assim, naquele jogo. Pois é muito doido, porque você comentou, no começo da série ele talvez o programa passa essa impressão de que vai ser esse tipo de história, por quê? A gente vê o Blackthorn chegando lá, já sendo admirado, olha só o bárbaro, o que ele tá fazendo? Ele vira Hatamoto super rápido, ele desperta inveja nos outros, ele tá sempre visualmente cercado pelas mulheres, né? E tem o fato de que, isso foi uma coisa que você comentou, que ele é uma inserção do público, né? Ele é o personagem que tá lá também para representar nós, porque nós estamos também nos acostumando com essa cultura e com esse choque cultural, né? E então parece que vai ser assim, mas quanto mais vai avançando, a gente vai ver que não é bem assim. Ele vai parecendo cada vez mais um personagem que se revela mais egoísta, né? No episódio 8, isso é muito revelado. Ou então quando o Toranaga diz que vai se render e ele tipo, então vou largar vocês mesmo e tchau. Então todo aquele cara que parecia que ia estar lá, não, eu estou aqui a serviço do Toranaga, essa máscara vai caindo, né? E eu acho que nesses episódios finais, mais ele também vai sendo colocado de escanteio mesmo. Total. É muito impressionante. Total, a gente vai vendo... Não pela série, mas pelas pessoas, digamos assim, né? Sim, e eu acho que um dos
Tem muitos ápices disso, tá? Eu acho que tem vários momentos, assim, nos episódios finais que deixam isso super óbvio pra gente, mas um dos meus momentos preferidos é quando a Fuji fala que vai embora, né? Tô indo lá, tô indo ser freira, consegui a permissão pra ser freira, e que era coisa que ela tava querendo desde sempre. Ela não queria servir ao Blackthorn, ela foi ordenada pelo Toranaga, né, pra fazer isso. E aí ela, não, eu tô indo lá, e o Blackthorn, não, mas eu tô te pedindo pra eu não ir. Ela, não, mas eu vou. Então eu estou ordenando que você fique, eu tô mandando. Ela, Sim. sua ordem não vale nada mais pra mim, porque eu já fui liberada pelo Toranaga, que é quem manda de verdade. Exatamente. E você tinha falado um negócio comigo mais cedo, Max, que eu achei muito legal sobre ninguém querer ele, né? Ninguém quer ele, assim, se você vê nesses últimos episódios, depois que ele abandona o Toranaga e tudo mais, e se une ao Yabushige, o Yabushige chega lá pro conselho, olha só quem tá aqui, é o Anjin, e fica todo mundo tipo, dane-se, ninguém quer ele. Bacana, né? Bacana, Andinha. legal e tal. E aí, tanto que tem uma cena depois também do conselho, e aí eles perguntam, tá, mas o que a gente vai fazer com o Anjin depois? E o Oshida fala, depois que a gente declarar a guerra ao Toranaga, pra mim tanto faz o que acontecer com ele. Depois a gente então vai ver também essa questão da Fuji. Quando ele quer convencer a Mariko a não tirar a própria vida, no episódio 9, né, ele fala, se você não vai desistir disso em nome do Toranaga ou em nome de Deus, você consideraria deixar de fazer isso em nome de mim? E ela, tipo... Não. Assim, Não. assim, muito legal você, mas você tá se colocando comparado a Toranaga e a Deus? Exatamente. Assim, cara, calma aí, né? Então ele realmente acaba sendo recusado por todo mundo. E assim, não é pra dizer que ele é completamente irrelevante, porque que nem a gente comentou no outro vídeo, ele vai se oferecer para ser a pessoa que vai ajudar a Mariko na tentativa dela de tirar a vida, que isso é um momento bonito pra jornada dele, que demonstra que ele quer diminuir o sofrimento dela nesse momento, mas é isso, até isso ele não consegue exercer, nesse caso para alegria dele, porque chegou o Ishido e impede o seppuku, e aí depois ele vai lá pra Ajiro, e aí o navio dele tá destruído, e aí a gente descobre que ele tá lá condenado a ficar sempre reconstruindo e destruindo o próprio navio e tudo mais. Então eu acho que o que arremata no final disso tudo é como o Toranaga fala pro Yabushige. O Anjin ajudou a gente a chegar nesse ponto, mas olha só, eu pensei várias vezes em entregar a vida dele, só não fiz isso porque ele me fazia rir e porque ele era uma boa distração para os inimigos. Então, isso aí é muito forte, que revela que pro Toranaga, de fato, no grande contexto das coisas, ele não é essa última bolacha do pacote. E eu acho que isso revela sobre o Toranaga, mas também não deixa de ser, na minha visão, o programa fazendo, então, questionando a gente. E aí? Será que vocês também não estavam valorizando demais o que seria esse personagem? Então a gente estava falando agora por pouco, por exemplo, que a Mariko era muito mais que um interesse romântico. O programa, com esse desfecho, fala que para ele o Blackthorn é muito menos do que um salvador europeu. Sim, ele chega lá e é isso, dá toda aquela pinta de que ele vai ser o grande protagonista, o grande centro da história, que é como a gente já viu muitas histórias parecidas, mas na verdade não. Isso não quer dizer que o Blackthorn não seja um personagem interessante ou que ele não tenha importância nenhuma na história, como o Max mesmo falou, né? Ele teve sim importância na história. Ele é um personagem bacana e ele tem esse papel de ser a pessoa que vai ser o nosso ponto de referência de cultura, porque a gente conhece mais a cultura que vem com ele do que a cultura japonesa que a série tá apresentando. Então ele é o referencial, né? Mas a partir do momento que ele cumpre esse propósito, ele é mais um personagem na série. Ele não é aquela grande força, que tem personagens que parece que é um buraco negro, né? Toda a série fica em volta, assim, sabe? E não tem como não ser sobre ele. E, na minha opinião, Shogun evitou isso, assim, lindamente. O Blackthorn, ele é só uma das peças nessa história e outros personagens têm chances muito maiores de brilhar do que ele, e eu acho que isso foi feito magistralmente. E aí, realmente, o outro personagem que vai brilhar e muito nesse final é o Toranaga. Então, é muito importante a gente também analisar como o Toranaga se despede da gente nesse final, né? Porque é aquele negócio. A gente começou, quem sabe também, achando que essa ia ser a história do Toranaga como esse líder admirável que ia talvez se revoltar contra uma grande injustiça que o conselho estava cometendo contra ele e que ele ia ser, né, esse grande guerreiro e que a gente ia chegar no final vendo ele sendo vitorioso pela conquista bélica e tudo mais. E não é isso que a gente vê. A gente não vê sequer
a tal da batalha de Sekigahara, a gente não vê cerco de Osaka, a gente sabe que isso vai acontecer com um flash forward, aí sim, né, que mostra eles lá no campo, mas é muito revelador que eles não escolhem encenar isso e, em vez disso, trazer esse Toranaga que tá revelando sua verdadeira face. E aí a gente vê que ele não era necessariamente aquela figura admirável, né? Isso, ele tinha lá no coração oculto dele uma coisa muito diferente do que ele falava em público e que até a série dava uma apresentada pra gente, né? De, nossa, ele é esse cara, ele quer ficar tentando 10 mil vezes ali, tentar mergulhar, ele é um cara que não quer que deixem ele vencer, né? Na corrida ali aquática pra praia. E aí ele é apresentado sim como essa mente brilhante, né? Nossa, ele vence pela astúcia dele. Como você falou, a série escolhe não mostrar a batalha em todos os seus detalhes, em toda aquela sujeira ali, mas sim mostrar uma vitória limpa, uma vitória que é na canetada, Isso. basicamente, Na né? canetada, Ele vence com cartas. E também eu gosto muito da troca que ele tem com o Yabushige, que o Yabushige ele fala assim com todas as letras, né? No seu coração secreto, você não é melhor que a gente. Pois é, no final das contas, a gente passou aqui esse tempo todo lutando por você, se dobrando por você, porque você era essa figura supostamente nobre e, no final das contas, você não é melhor do que a gente. Por quê? Porque ele, no final, revelou que quer, sim, ser Shogun, apesar dele ter falado mil vezes que não era a intenção dele. Então a gente vê que é isso, assim, ele, no final das contas, estava fazendo aquilo tudo pura e simplesmente pelo poder. E o que eu acho muito legal disso é a gente perceber como a série quer se apresentar nesse final, então. Porque eu não acho que, apesar desse discurso do Yabushige, eu não acho que a série faça um discurso moralizante de, nossa, como o Toranaga era uma pessoa ruim, que só queria lutar pela ambição, mas eu acho que é uma forma bem neutra de dizer assim, ó, ele não é um herói, mas ele também não é um vilão, ele é um cara ambicioso, mas ele inspira a lealdade das pessoas, né? Então tem lados positivos e negativos dele, e eu acho que ele é só uma figura muitíssimo neutra. Eu acho que isso acaba se aplicando a todo o tratamento dramático do programa para os seus personagens, né? Você realmente está sempre vendo esses dois lados de todo mundo. Não só a série não quer necessariamente moralizar esses personagens, mas também não quer realmente glorificar a guerra, né? Porque como a gente vê que é uma série que vai trazer intrigas de palácio, digamos assim, que vai ter traição, a gente até vê realmente momentos explosivos e violentos, mas quando a gente faz o saldo final, digamos assim, a gente revê, você vê que o uso da violência e de combates foi extremamente pontual, que aquilo foi um elemento entre muitos outros, e aí, quando a gente tem essa série que promete que vai chegar num combate final que nunca de fato acontece na nossa frente, a gente sabe que vai acontecer em algum momento, mas que não acontece na nossa frente, isso é muito revelador, é uma decisão muito marcada da série, eles estão chamando muita atenção para esse fato, né? Então quando eles decidem acabar sem entregar pra gente esse final climático e em vez disso fazer algo muito mais intimista, talvez faça a gente então reavaliar. Então se não era para ser essa série para levar pra glória da conquista pelas armas, então é sobre o quê? Pode ser sobre várias outras coisas, pode ser justamente sobre o sistema de honra, sobre o que significa ser leal a alguém, como você se relaciona com o seu destino, como você lida com diferenças culturais. Eu acho que o fato do programa negar esse final bombástico faz ele demonstrar quais são as outras coisas que estavam lá esse tempo todo e que são realmente muito impactantes, talvez tão impactantes quanto uma guerra. Nossa, sim, Max. E também, ao longo da série, a gente vê que os personagens já dão sinais disso, né? Eu vejo muito no episódio 7, por exemplo, toda a discussão em relação ao Nagakado, né? O filho do Toranaga, que ele queria ir pro combate, queria essa coisa de glória, né? Ele queria ir pra guerra. E o próprio Toranaga diz, por que as pessoas que nunca foram pra guerra são as que têm mais pressa de ir pra guerra. Sim, exatamente. Né? E até mesmo as discussões que tem, né, sobre uma cena que é contada sobre a guerra, né, então do Toranaga cortando a cabeça ali do Lorde que ele derrotou, ou então dos combates em si, de como na verdade elas são versões muito mais sanitizadas, né, versões mais limpinhas do que aconteceu de verdade. Exato. E eu fico pensando que essa discussão se aplica muito ao final, né, essa coisa de a gente não vai mostrar essa versão que tem a guerra, que tem as batalhas sujas, né, que tem lama, que tem sangue, que tem violência desnecessária. A gente não precisa contar isso pra vocês, porque na verdade a guerra foi ganha desse jeito. Com certeza, e acho que também é um jeito de mostrar que existem outros tipos de violência, né? Não é porque não tem a batalha grande, climática, bombástica, que não seja um final de outras violências, né? Você tem... Com certeza. O Toranaga consegue conquistar justamente por conta de como ele vai diminuindo o espírito dos outros, vai diminuindo a reputação dos outros e sempre na surdina mesmo. Então,
Então, é um negócio muito... que, apesar de não ter uma grande batalha, é um final que ainda deixa um peso, assim, dentro de você, um sentimento pesado, né? Com certeza. E tem o fato de que ele não terminar com uma grande batalha e entregar esse final mais calmo e intimista, também não deixa de ser um jeito de retratar como o Toranaga é esse personagem que nem nós do público vamos conseguir interpretar e ler seus movimentos o tempo todo, que ele consegue surpreender a gente de formas como a gente nunca imaginaria. Nossa, perfeito. Perfeitamente colocado, Max. E aí ficou uma pergunta que talvez vocês já até tenham feito nos comentários enquanto vocês estavam assistindo aqui. E no livro, é assim também? Pois é, porque deve ter muita gente que deve ter olhado para esse final pensando assim, isso aí deve ser coisa da adaptação e no final deve ter entregado esse desfecho climático bombástico. Também não, gente, assim, se você for ver no livro, você vai ver que é basicamente a mesma coisa, também tem essa questão do desfecho muito mais pela palavra e anunciando o que vai acontecer no futuro, então não é muito diferente não. Pois é, tem aí um final para alguns personagens específicos que tem uma coisa a mais ali daquele final, que eu acho que a série fez bem em cortar, eu acho que não é necessário do jeito que terminou, foi bem certinho, mas foi bem interessante porque aí vem um parênteses meu, assim, né? Que eu comentei, eu acho, nos vídeos anteriores, que eu tinha lido esse livro quando eu era adolescente, né? Uma cópia bem antiga da minha mãe e tudo. Acho que eu cheguei a falar em algum dos vídeos aqui. Mas faz tantos anos que eu não me lembrava exatamente como o livro acabava. Eu lembrava de pontos-chave, por exemplo, os homens do Blackthorn, né? Tem aquela punição de ser fervido vivo. Isso ficou marcado na minha mente por anos e anos, mas eu não lembrava exatamente como terminava. Eu sabia que o Toranaga vencia no final. Eu sabia que ele saía vitorioso, que ele seria o Shogun. E eu não quis, obviamente, spoiler isso pra vocês aqui nos vídeos, né? Porque acho que tiraria um pouco da graça. Mas eu não lembrava exatamente como que era essa parte final. E eu fiquei muito em dúvida, será que eu corro pra reler o livro antes da série? E eu achei melhor não, porque eu queria que a série me surpreendesse. E realmente me surpreendeu, porque como eu não tava com tudo tão fresco assim na memória, nossa, eu não tava esperando que fosse desse jeito, sabe? Mas agora, olhando em retrospecto, é muito parecido com o livro. Então, se você tinha acabado de reler o livro, você provavelmente ia adivinhar praticamente tudo que aconteceu nesse final. Pois é, com certeza. Então a gente não vai entrar em muitos detalhes, porque também tem graça você ir lá na obra original e ver como é que é. Tem alguns detalhezinhos diferentes de fato, mas na essência, o desfecho da série tem a mesma essência do desfecho do livro. E eu queria trazer um debate que até eu e o Max tivemos, né, enquanto a gente tava fazendo esse roteiro, que é, a série adapta todo o conteúdo do livro, né? Então, assim, toda a história do livro tá contida ali nessa minissérie. Mas será que não existiria uma abertura para uma possível segunda temporada? Que isso é uma pergunta que as pessoas têm feito pra gente nas redes, inclusive, né? E como é que vai ser a segunda temporada de Shogun? Vai ter segunda temporada? E, gente, a princípio é uma minissérie. Minissérie. Sabe? Tá fechadinha a história e a história do livro acaba aqui também, né? Exato, mas dá pra entender que esse tipo de questionamento, porque o próprio final demonstra que tem coisas que vão acontecer e quem sabe quem estivesse esperando ver a grande batalha de Sekigahara também e que não estava sabendo que era uma minissérie, duas coisas, não viu os nossos vídeos, porque a gente estava sempre falando que era uma minissérie, mas dois, quem assistiu sem saber que era uma minissérie talvez nem deve ter estranhado tanto o final, porque, legal, então na próxima temporada é que vai ter, mas não, a princípio é isso mesmo, né? E eu acho que também é um certo ponto forte desse final, porque ele demonstra como a história só continua, né? Poderia até ter gente que pensa assim, mas não falou o que aconteceu com aquele personagem, nem com aquele, então são pontas soltas. Não são pontas soltas. Aquilo sendo um recorte de uma vida e de um período histórico, a vida das pessoas continua, na verdade. Então, a minissérie ter essa conclusão, apesar de você saber que poderiam acontecer mais coisas e que poderiam ser mostradas mais coisas, não é porque tem essa abertura que aquilo não é um final, um desfecho, uma conclusão. Eu gosto muito dessa perspectiva porque é isso, né? A gente tá falando de ficção histórica, né? Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo de ficção histórica e é um tipo de história que eu gosto muito e que toma, assim, suas liberdades criativas em relação à história da vida real. Mas uma coisa que é importante ver é que é sempre um recorte, né? Se você pega a história de qualquer lugar do mundo, você tem lá milhares de anos de história. E nesses milhares de anos você tem ali bilhões de pessoas que passaram por essa história, né? Tipo, ao redor do mundo. Então, você sempre vai pegar um recorte quando você vai fazer ficção histórica. Nessa série, o recorte foi esse, né? Da vitória do Toranaga pra se tornar Shogun. Mas, uma coisa que acontece é que, assim, tem personagens que estão nessa série que, assim como na história da vida real, são personagens que vão ganhar importância ao longo dos anos na história, conforme as coisas se desenvolvem, né? Sim. Uma história de ficção, ela meio que termina quando ela termina, mas a história da vida real não termina. Exato. Né? Então, a história do Japão
continuou depois desse ponto. Por mais que o livro seja inspirado, não quer dizer que ele seja um retrato super fiel e tudo, a gente já falou isso várias vezes, ele é fortemente inspirado nos acontecimentos reais do Japão nessa época. Então a gente sabe o que acontece depois. Existem desdobramentos dessa vitória, e aí eu acho que a gente poderia citar alguns desses, né, Max? Porque eu acho que você pode imaginar uma segunda temporada, se você quiser. Exatamente, baseado no que aconteceu na vida real, né? Vale lembrar que, por exemplo, a Mariko foi inspirada pela Hosokawa Gracia. E a gente sabe o que aconteceu de fato na vida real, que não é muito diferente do que a gente viu com o desfecho da Mariko, né? A versão do mundo real do Ishido era o Ishida, e ele tentou de fato fazer um sequestro político da Hosokawa Gracia, e nessa tentativa ela foi morta. Então é bem parecido com o que aconteceu com a Mariko, né? No meio de um ataque do Ishido, ela morre. E isso acabou causando uma comoção pública na vida real de fato, que começou a manchar muito a reputação do Ishida. Isso se tornou também um acontecimento muito importante, assim como na minissérie. Mas a Mariko, a gente já se despediu dela em Shogun. Então eu gostaria de pensar também nos personagens que continuaram. A história deles continua no universo de Shogun e também continuaram na vida real, né? Pois é. Um deles é o William Adams, que é a inspiração pro John Blackthorne, pro Andin. E é bem interessante ver esse futuro aí do William Adams, porque ele, se por acaso, né, se fosse igual exatamente à vida real, ele já joga um balde de água fria do mar na gente, naquela história de ser um flash forward, né, dele se imaginar velhinho, de volta em casa, Sim. com os descendentes dele, porque se for a história do John Blackthorne, como foi a história do William Adams na vida real, ele vai continuar no Japão, né, Max? Exatamente. O William Adams, na vida real, ele, de fato, foi impedido pelo Tokugawa, que era a inspiração pro Toranaga, de sair do Japão, e ele ficou lá um tempão. Só que chegou um ponto em que o Tokugawa, depois de ter conquistado muita coisa com a ajuda do William Adams, ele falou, beleza, agora, se você quiser, você pode voltar pro seu país. E o William Adams decidiu não voltar, ele decidiu continuar no Japão. Só que, diferentemente do que a gente vê do Blackthorne nesse final, porque o Blackthorne tá aqui terminando na minissérie como essa figura ainda muito jogada pra baixo pelo Toranaga, né? Sendo que o William Adams na vida real, ele foi se tornando, na verdade, cada vez mais importante, desempenhando um papel fundamental para ajudar a estabelecer mais comércio entre o Japão e outros países, e ele foi só crescendo em renome até ele falecer aos 55 anos de idade, no Japão, onde ele acabou criando uma nova família. Lembrando que William Adams tinha uma família na Inglaterra que ele nunca mais viu, ele deixou a esposa e os filhos para trás e ficou no Japão, se casou com uma japonesa, teve filhos lá e acabou morrendo lá. E, inclusive, ainda se eu não me engano, pelo que eu vi, ainda dá para você ir lá na lápide onde ele foi Sério? enterrado lá no Japão. Então Olha, você consegue ver. Que interessante. Pois Vou é. tentar visitar essa lápide Boa. quando eu for pra lá. Aí você visita ele por nós dois. E o outro personagem que a gente queria destacar aqui, que existiu na vida real, foi uma grande inspiração pra Shogun, é, obviamente, a inspiração pro Toranaga, que é o Ieyasu Tokugawa, esse líder militar que se tornou, sim, Shogun do Japão, né? E isso aconteceu justamente depois da tal Batalha de Sekigahara, que é citada na série com o nome certinho mesmo, sabe? Ele nem mudou o lugar. É a Batalha de Sekigahara. Sim. E ele se tornou o Shogun, que é esse grande líder militar que é responsável aí por toda a organização militar do Japão. Eu acho que é legal fazer essa distinção, inclusive, que o Shogun não é o imperador do Japão, tá? Eu acho que a série quis deixar mais simples pra gente, né? Eles não colocam a figura do imperador ali pra não confundir, porque senão é herdeiro, mas aí também tem o herdeiro do imperador, como é que é isso? O Shogun, ele tá a serviço do imperador, tá? É um cargo que ele tem que ser nomeado, se eu não me engano, pelo imperador e tudo, mas ele, na verdade, detém o poder militar. O imperador é esse líder mais político, mais espiritual até, né, por causa do shintoísmo e toda a questão que eles têm com a família real, se eu não me engano. Mas o Shogun seria esse líder feudal que tem os exércitos e tudo, então ele tem o poder de fato, né? Sim, exatamente. E na vida real, é isso. Depois da Batalha de Sekigahara, ele foi nomeado Shogun mesmo. Depois de algum tempo, ele já passou o título pro filho dele, que virou o novo Shogun, mas ele ainda continuou meio que atuando bastante com muita influência, apesar de ter passado o título. Uma coisa que é interessante de fazer a comparação é como mudou a relação dele com a versão da vida real que inspirou a Ochiba, né? Que tem também na história real do Japão essa questão do exército do herdeiro, do apoio do herdeiro do Taiko. Se vocês quiserem saber o que seria tipo um spoiler
da história da vida real, essa aliança dá uma azedada depois de um tempo. E aí, o Tokugawa e o herdeiro se tornam inimigos. E aí sim acaba rolando um ataque ao castelo de Osaka, tem um cerco e tudo mais. Então eles chegam a se enfrentar efetivamente depois. É uma aliança meio temporária o que aconteceu na série. E depois disso, o clã Tokugawa permaneceu muito tempo no comando do Japão, por quase 300 anos, na verdade, porque eles ficaram no poder até a restauração Meiji, que foi em 1868. Tanto que a Mika estava falando que esse período é chamado por diferentes nomes, um deles é a Era Edo, mas também é chamada de Era Tokugawa, né? Sim, porque é pra demonstrar até quão importante foi o domínio do clã Tokugawa nesse momento, né? O próprio período é caracterizado pelo nome deles, porque eles foram a maior influência nessa época, né? E o outro nome que existe pra esse período, que é período Edo ou Era Edo, é porque nesse momento a sede, né, dos Tokugawa é em Edo. A gente viu isso na série, né? Que a sede do Toranaga é lá. E a capital do Japão naquele período passa a ser em Edo, que a gente hoje em dia conhece por Tóquio. Permaneceu a capital até hoje. Então vocês veem que a influência dos Tokugawa no Japão permanece até hoje, de certa forma, né? Com certeza. E tanto que os historiadores consideram o Tokugawa como um dos grandes unificadores do Japão. Ou seja, o impacto que a gente vê que o Toranaga vai ter na minissérie vai ecoar aí por séculos e séculos. Por séculos e séculos, exatamente. Espero que vocês tenham gostado dessa parte de história do Japão. Sim. Comentem aí se vocês gostariam de séries sobre outros períodos aí da história do Japão, que eu quero saber. Mas vamos pro nosso saldo final da série, como essa é a nossa dupla de vídeos. Pra falar desse fim de Shogun, eu queria saber, Max, o que você achou desse final e da série como um todo? Pois é, eu acho que é um final que, apesar de surpreender, ele é completamente coeso com tudo que foi sendo construído ao longo da série, que revela muito, né, como a gente acabou de debater, e que demonstra como o Shogun conseguiu construir uma identidade muito própria dentro do cenário atual das séries de TV. Sem contar que, quando a gente pensa em termos de adaptação, você vê que eles souberam também adaptar para os novos tempos, né, pensando em como uma história que foi lançada lá no finalzinho dos anos 70 pode ser atualizada, não atualizada porque é no passado, mas atualizada em termos de sensibilidades narrativas de hoje em dia. E a gente também se debruçou muito sobre o esmero técnico da série também, né? Nossa, com certeza. É uma série que... Acho que agora eu posso falar sobre isso, né? Que eu tava com medo de fazer esse elogio muito no começo, assim, mas eu fiquei muito feliz quando começaram a sair as resenhas e as pessoas estavam gostando muito, porque... Sim. Poxa, é uma série que eu assisti, eu gostei, mas obviamente, né, eu gosto muito de falar sobre esses temas que a gente discutiu aqui, então é óbvio que eu tenho esse viés, né, mas aí eu vi as pessoas falando, nossa, que lindo, uma série que dá pra você enxergar as coisas, porque a iluminação é tão bem feita, e a gente falou logo nos primeiros vídeos, né, sobre como as filmagens eram interessantes, como os usos de lente eram criativos e diferentes, e eu fiquei muito feliz de ver como isso se manteve ao longo da série, se manteve ao longo dos episódios, e eu sinto que eles sempre traziam algo novo, algo interessante visualmente, narrativamente, até mesmo na trilha sonora. Cara, tudo pra mim foi uma surpresa atrás de surpresa e eu achei isso muito bacana. Além disso, eu gostei muito que eles tiveram esse cuidado na hora de retratar a cultura japonesa, né? Acho que como você mesmo comentou agora em relação à adaptação, eles tinham que dar uma atualizada mesmo na forma de apresentar o livro. É um livro que é um produto de seu tempo mesmo. Sim. Então ele tem sim uma história muito envolvente, mas hoje em dia ele tem que ser visto com outros olhos também. E eu acho que foi muito louvável a série ter boa parte da sua equipe de produção, de direção, de roteiro, e em várias áreas, né? Consultoria, composta também por pessoas japonesas ou então descendentes de japoneses, Exatamente. Né? Pois é, porque eu acho que fez muita diferença. E a gente, ao longo dessa cobertura, a gente citou muito, por exemplo, o podcast oficial, que tinha entrevistas com os atores e com a equipe, e você vê o tempo todo como eles falavam sobre o cuidado que eles queriam ter em trazer, de fato, algo que fosse autêntico historicamente. E então, você vê essa atenção aos detalhes, desde a forma como os personagens se vestem até a cerimônia do chá. Eles realmente se esforçaram muito e eu acho que isso só ajudou a fazer tudo ser mais imersivo. Com certeza, eu acho que isso vai acabar se tornando um exemplo de como Hollywood pode sim fazer histórias passadas em outros países se tiver o devido cuidado. Eu acho que tendo a devida consultoria, tendo as pessoas certas envolvidas na produção, você pode ter um resultado muito bom, muito envolvente e que também agrada as pessoas daquela cultura, né? A gente vê que no Japão a série vem sendo muito elogiada, pelo que eu vi também. Então acho que isso diz muito sobre a série. Exatamente. E, no final das contas, tendo esse desfecho tão marcante, né, que subverte expectativas, eu acho que também é um jeito de fazer com que
que esse final se mantenha na memória durante mais tempo também, em vez de necessariamente entregar algo que a gente esperava. Acho que essa subversão só faz com que isso permaneça mais tempo nos debates, nas conversas, e então acho que ainda tem bastante coisa a ser dita sobre essa série com o passar do tempo. Aliás, eu acho que o fato da série render tanto assunto facilitou muito o nosso trabalho, né, Max? Nossa, com certeza, é impressionante, porque é aquele negócio, a gente faz essa cobertura a convite do pessoal do Star Plus e do Disney Plus, e assim, você vê que o que não falta é coisa para debater nesses vídeos, né? Desde questões técnicas a desenvolvimento da trama, e assim, é tanto assunto que, sinceramente, nas reuniões que eu tinha com a Mikan de roteiro, eu falo assim, nossa, Mikan, dá vontade de fazer mais coisa ainda sobre essa série, porque dá pra desenvolver tanto. Sim, quem sabe a gente não faça, né? Nossa, eu queria muito falar de mais assuntos. Comentem aí, inclusive, que assuntos que vocês gostariam que a gente elaborasse aqui, porque, cara, realmente tem muita coisa pra falar. Tem muito pano pra manga ainda. Sim, demais. E assim, agora puxando a sardinha um pouco pro nosso lado, eu queria só dizer que foi muito legal fazer essa cobertura junto, pô. Foi muito legal mesmo. Bom. Essa minha amiga querida, que a gente já trabalhou tanto em tantos projetos, né? E é a primeira vez que eu faço uma cobertura de série com você, né? É verdade. Então isso pra mim foi muito especial, porque eu já acompanhei tantas coberturas de séries suas, né? Como espectador, então tá aqui do seu lado. Pra mim é uma honra poder fazer esse tipo de trabalho do seu lado. A honra é minha, porque, sério, eu acho que foi muito mais rico fazer essa cobertura junto com você. Eu acho que você traz perspectivas muito interessantes e assim, eu acho que não seria metade do que foi legal fazer se não fosse com você, assim. Eu digo a mesma coisa, porque é muito... Você estava falando sobre a série facilitar nosso trabalho, você, sendo uma pessoa tão inteligente e aplicada e que se aprofunda no negócio, só faz o meu trabalho também ser mais fácil. É rasgação de seda mesmo, é isso, a gente tá muito feliz. Eu tô com vergonha agora. Mas então assim, eu queria muito agradecer ao Max, que tá me elogiando tanto que eu tô ficando com vergonha, mas muito obrigada. E também agradecer a todos vocês que acompanharam a gente durante essa cobertura, porque foi muito especial trocar mensagens com vocês, discutir os episódios, discutir os temas dos episódios. Eu fiquei feliz de ver o pessoal nas redes sociais. E aí, cadê o vídeo de vocês sobre Shogun? Sim. Deu pra ver que vocês estavam curtindo e esperando os próximos conteúdos, então isso me alegrou muito, de verdade. Com certeza, eu fiquei muito feliz também, então muito obrigada. Se você viu todos esses vídeos, comenta aí embaixo, né? Cheguei no último vídeo de Shogun, que a gente sabe que foi você que acompanhou ali desde o primeiro. E se você não viu os outros vídeos, não tem problema também. Se você chegou agora, a gente tem a playlist aqui embaixo que você pode assistir a todos os vídeos. E nessa playlist tem o vídeo sobre o Céu Carmesim. Eu e o Max falamos sobre esse plano e todas as consequências dele, toda a jornada da Mariko, né? Exatamente. Então, tá lá no Entre Planos, clica aí no link, vai lá, e se ainda não tá inscrito no meu canal, se inscreve. Também tem o link aqui embaixo dos episódios de Shogun no Disney Plus e no Star Plus, pra você ver ou rever os episódios 9 e 10, que, sério, eu acho que depois de ter visto nossos vídeos, a sua perspectiva sobre eles pode mudar. E acho que não só desses últimos episódios, mas às vezes, quem sabe, vendo desde o começo, né, você pode até pescar outras coisas ao longo dos 10 episódios que mudam com a sua perspectiva quando você conhece o final. Por exemplo, a gente falou muita coisa do primeiro, né? Então, quem sabe rever o primeiro agora não traga novas informações bacanas aí. Eu queria aproveitar pra agradecer ao Star Plus e ao Disney Plus pela parceria nessa jornada. Foi muito legal ter vocês junto com a gente, ainda mais pra falar de uma série que foi tão bacana. Exatamente. Valeu mesmo aí pelo convite, pelo patrocínio, porque realmente foi um projeto muito especial, ainda mais trabalhando com a Mikan. Foi uma dupla muito acertada, na minha opinião. Ainda mais trabalhando com o Max Valarezo, do canal Muito Interplanos, tá bom? Se você ainda não conhece o trabalho dos nossos canais, já se inscreve, tem muita coisa sobre filmes e séries e a gente vai adorar ter você aqui por perto. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, gente!